O Gojira que vemos atuando dentro do Monsterverse da Legendary atualmente parece ser uma das criaturas mais poderosas que já surgiram dentro dos filmes de monstros gigantes. No entanto, a origem dos seus poderes ela acabou nunca sendo contada claramente aos fãs. Então nesse vídeo de hoje a gente quer fazer exatamente isso. Contar para vocês como o Godzilla ganha os seus poderes nas histórias originais e como o Monsterverse pode adaptar isso. Será que o sopro atômico é uma habilidade exclusiva desse Godzilla que continua vivo? Afinal a gente viu, ele é o último da sua espécie. E até mais importante do que isso, como Godzilla e Kong The New Empire vai fazer para dar os mesmos poderes a outras criaturas, como por exemplo o Scar King, que parece ter, graças aos seus olhos brilhantes, a mesma energia atômica dentro dele. Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo, então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Miralaz e vamos juntos para mais um vídeo. Eu sei, não tem como negar que a figura central do Monsterverse é o Godzilla. Afinal, foi graças ao lagarto atômico gigante que toda essa franquia ela começou. Então é até natural que todos os filmes pareçam girar em torno dele. Entretanto, as histórias do Gojira elas começaram muito além da sua primeira aparição lá no seu filme solo de 2014, produzido pela Legendary. Diferente do que acontece com a sua versão atual, essa criatura surgiu na metade do século passado e o Japão sempre foi seu grande alvo. Pra falar a verdade, o lagarto atômico gigante que surgia saindo do mar para destruir a cidade acabou sendo criado como uma metáfora a tudo que acontecia naquela época. E no caso, sim, eu tô me referindo aos conflitos nucleares que devastavam cidades inteiras naquela época. Tanto que as primeiras versões do Godzilla davam a impressão de que ele era fruto de toda aquela radiação presente no planeta. Só que com o passar do tempo, outros kaijus eles foram aparecendo e com isso a origem do lagarto gigante ela acabou sendo modificada, vamos dizer assim. Antes de mais nada, é bem importante deixar bem claro para vocês que o Gojira ele é descrito como uma criatura em constante evolução. Ou seja, conforme os filmes eles forem se passando, ele vai ficando cada vez maior e cada vez mais poderoso. E a gente pode ver isso claramente no mais recente filme da Legendary. Em Godzilla de 2014, o seu sopro atômico ele parece mais como uma simples rajada flamejante azul, bem parecido com um sopro de dragão, vamos dizer assim. Só que na sequência, com o título Rei dos Monstros, dá pra ver claramente que não só os seus poderes, como também a sua altura evoluiu bastante. No mais recente lançamento, Godzilla vs Kong, dá pra ver então que ele subiu ainda mais de nível. Nesse filme a gente teve a versão mais brutal do lagarto gigante, que agora conta com um sopro atômico mais potente do que aquele que foi mostrado lá em 2014. E um ótimo exemplo disso, do que eu tô falando, é aquela cena onde o Gojira usa seus poderes para criar uma cratera gigantesca da superfície até o centro da Terra Oca. Com apenas uma única rajada de energia, ele consegue perfurar o planeta inteiro, mostrando que o seu nível atual de poder está muito maior do que aquela outra versão que a gente tinha visto anteriormente. Sem falar também do seu pulso termonuclear, que é capaz de vaporizar tudo em sua volta, como a gente acabou vendo principalmente lá em Godzilla 2 Rei dos Monstros. No entanto, ainda não está muito claro pra gente que é fã como é que ele adquiriu essas habilidades. Será que isso é algo natural da sua espécie ou é algo exclusivo desse Gojira do Monsterverse? Muita dessa dúvida se dá ao fato da gente acabar não tendo a origem do Godzilla sendo mostrado dentro desse universo de filmes. Então a verdadeira fonte dos seus poderes ela acaba ficando bem confusa, vamos dizer assim. E como eu estava dizendo mais lá pro começo do vídeo, a ideia inicial era que o Gojira fosse fruto das muitas experiências nucleares ao redor do mundo. Tanto é que a gente vê um pouco disso sendo explorado lá no filme de 2014 com as usinas nucleares do Japão. Só que a gente tem também uma história sobre o passado do lagarto gigante que envolve a vinda de uma estrela vinda do espaço. E se a gente seguir essa origem, a espécie do Gojira ela não possui esses poderes atômicos. Na verdade, o Godzilla teria desenvolvido ela de uma forma única após engolir essa tal estrela e assim ter se tornado esse Titã Alpha que conhecemos. E essa origem que eu tô contando aqui pra vocês, ela faz parte das muitas histórias contadas pelo povo da Jia, que é aquela garotinha que se comunica com Kong através da linguagem de sinais. Eles contam que tudo gira em torno de um antigo inimigo chamado Zosla Hawala, que traduzindo seria algo como lagarto ruim. Segundo o que é contado em um diálogo passado pela Jia através dos sinais, essa criatura vivia pacificamente até que engoliu uma tal estrela e assim se tornou mal. Foi aí que ele começou a lançar raios flamejantes de uma estrela pela sua boca, que no caso seria justamente o sopro atômico que a gente conhece do Godzilla. Essa história ela segue um caminho que parece ser da Guerra dos Titãs, que
volta e meia ela acaba sendo mencionada dentro dos filmes do Monsterverse, já que é dito que esses novos poderes do Gojira também teriam incomodado outras criaturas. No caso, teriam sido as espécies do Kong e dos Mutos que rivalizavam com a raça dos Gojiras no passado. E uma coisa que faz sentido com essas histórias é que o Gojira que a gente tem atualmente dentro do Monsterverse, ele é o último da sua espécie, ou seja, ele é o único que conseguiu sobreviver a essa guerra entre os titãs. Então eu imagino que o principal ponto para que isso fosse possível seria ele justamente ter esses poderes que outros membros da sua espécie, eles não tinham. Afinal, foi ele que acabou engolindo essa tal estrela e assim desenvolveu essa respiração atômica que se energiza em uma rajada de energia gigantesca que sai pela sua boca. E outra coisa, pessoal, é até bem interessante a gente lembrar de um outro membro da espécie do Godzilla que acabou sendo apresentado pra gente, que é justamente o Dagon. Pra quem não lembra, o esqueleto dessa criatura acaba aparecendo em Godzilla de 2014 e a sua origem é contada na novelização Godzilla Aftershock. Nessa história a gente acaba ficando sabendo que o Dagon morreu após ser infectado pelos filhotes parasitas de uma criatura chamada pelos japoneses de Shinji Mushin. Muito tempo depois, a gente acabou vendo que o esqueleto de Dagon acabou sendo descoberto, trazendo assim aqueles dois esporos de Mutos que haviam sido incubados dentro dele. Levando em conta o que aconteceu lá no filme de 2014, muitos acabam acreditando que o Dagon ele não teria morrido se ele possuísse os poderes atômicos do Godzilla. Então essa história ela acaba se conectando perfeitamente com a origem contada pelo povo da Gia, aonde os poderes do Gojira vêm de uma estrela que ele havia engolido. Ou seja, esses poderes não são algo natural da espécie dos lagartos gigantes. O que resta a gente saber é como isso acaba sendo relacionado com a energia azul que a gente tem lá dentro da Terra Oca. Em Godzilla vs Kong acaba sendo mostrado pra gente que dentro desse novo ecossistema existe uma fonte de poder que se assemelha muito à energia atômica do Gojira. Tanto é que dentro do santuário na qual o gorila gigante acaba visitando, existe um desenho brilhante gigantesco no formato do Godzilla. Isso faz com que muita gente acreditasse que aquela seria a carcaça de um antepassado do nosso lagarto gigante. Só que esse brilho azul, ele não faz o menor sentido com essa história que acabou sendo contada do Gojira, dele ser o único que possui poderes atômicos após engolir essa estrela. Então eu imagino que toda essa confusão que o último filme acabou gerando, ela seja melhor explicada agora em Godzilla x Kong The New Empire. Até porque boa parte dessa sequência ela vai se passar dentro da Terra Oca. Então eles precisam sim explicar de onde que veio toda essa energia azul. Principalmente se ela estiver presente nesse novo vilão que os fãs estão chamando de Scar King. A gente viu no teaser trailer que os seus olhos eles carregam um brilho azul. Então existe a possibilidade dele controlar essa energia atômica que atualmente é algo exclusivo do Gojira. E bom, vamos lá. O caminho mais lógico para tudo isso, e que eu particularmente acredito que a Legendary ela vai utilizar, é pegar essa história da estrela e adaptar ela para a origem da Terra Oca. Em vez de dizer que o Godzilla ganhou seus poderes após engolir uma estrela, os produtores podem muito bem mostrar que toda essa fonte de poder da Terra Oca acabou surgindo após a queda desse astro. E por ser uma criatura que se alimenta de energia nuclear, o Gojira acabou se alimentando dessa energia, dessa estrela, após ela chegar no planeta. E sim, é até possível que outros eles tenham feito a mesma coisa, surgindo assim uma subespécie dos Godzillas. No entanto, nenhum acabou sobrevivendo a tanto poder assim. Eu digo isso porque o desenvolvimento do Gojira, como eu falei ainda há pouco, ele não chegou ao fim. Nós estamos vendo ele aumentar cada vez mais de tamanho e ficando cada vez mais poderoso a cada novo filme. Então o que sabemos até o momento é que o organismo dele conseguiu absorver essa energia. Só que o limite dela ainda é ultramente desconhecido. Mas enfim, de qualquer forma, pessoal, vamos combinar que seria bem interessante ver outras criaturas que podem controlar esse poder atômico para assim, enfrentar o próprio Godzilla. A gente acabou vendo lá em Godzilla vs Kong o como foi incrível a batalha dele contra o Mechagodzilla, que tinha uma energia capaz de rivalizar com a do lagarto gigante atômico. Então para só e pensa se surgisse mais criaturas que conseguissem competir com o sopro atômico do Gojira. A gente ainda não pode afirmar se o Scar King ele vai ter esses poderes na sequência, mas se for, nossa, de verdade, vai ser bem legal ver esse confronto entre os dois. E é claro, pessoal, que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou. Diz aí, você por acaso já conhecia essa versão da origem dos poderes do Godzilla? Você acha que ela pode ser a verdadeira e que a gente vai ter dentro da Legendary sendo adaptada? E como que tá o seu hype para esse próximo filme? Será que ele vai dar continuidade ao aumento de poderes do Godzilla? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!